Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama do Velho Testamento, e nós vamos continuar então aqui as nossas aulas. Essa é a aula número 17, esse é o áudio 1, né, da aula 17. Nós estamos falando sobre o livro de 1 Samuel. Então, na última aula que a gente estava falando do livro de 1 Samuel, eu estava comentando o capítulo 15, eu terminei comentando o capítulo 15, onde eu estava falando do pecado de desobediência de Saul, né? Que levou então Saul a ser rejeitado como rei. Na verdade, eu precisei correr um pouquinho no último áudio da última aula e não concluí do jeito que eu gostaria. Então eu vou rapidamente aqui concluir sobre Saul, né, para a gente entrar então na história já mais especificamente de Davi, e vamos tentar concluir aí o livro de 1 Samuel hoje, ainda que a gente precise gravar aí alguns áudios a mais, tá bom? Vamos lá. Então eu tinha falado, né, que dos capítulos 13 a 15 de 1 Samuel, nós temos 3 pecados de Saul que lhe custaram o reinado, né? Eu falei que no capítulo 3 está claro ali que foi o pecado da impaciência de Saul, né? Que o levou a perder o reinado. No capítulo 14, o pecado do orgulho, e no capítulo 15, o pecado da desobediência, né? Quando Deus havia mandado que Saul destruísse completamente os amalequitas, bem como os seus rebanhos, né? E aí a gente sabe que Saul, ele poupou o melhor das ovelhas, do gado, e ele também não matou o rei dos amalequitas, né? Então isso desagradou ao Senhor, pelo que o Senhor rejeitou Saul para que ele continuasse então sendo rei de Israel. Então o profeta Samuel, ele confrontou Saul, né, a respeito dessa desobediência. Como eu disse na última aula, Saul ele fez como ele costumava fazer. Ele começou a dar desculpas, né? Ele começou a colocar a culpa nas outras pessoas. Ele não disse que foi ele que poupou o melhor das ovelhas e dos bois, ele disse que foi o povo que fez isso, ou seja, ele joga a culpa para o povo, né? E aí mas ele diz que o povo havia poupado o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, né? E então é nesse contexto que nós temos aquele famoso versículo do capítulo 15 de 1 Samuel, o versículo 22, quando Samuel diz então para Saul o seguinte, então 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, né? Então, o Senhor, através de Samuel, fala para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, tem muita gente hoje em dia também que tá sacrificando, né? Está cumprindo todos os rituais direitinho, vamos dizer assim, mas não está obedecendo, né? Tem forma, mas não tem essência, né? Então, aqui o Senhor, através de Samuel, fala para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ter essência do que você ter forma, né? É melhor você ter uma vida de obediência a Deus do que você cumprir todos os rituais, mas o seu coração não é inteiro, não é integral para o Senhor, né? Então foi essa mensagem aqui que Samuel passou para Saul. O Wiersbe diz aqui que Saul ele era rápido em criticar e culpar os outros, mas não estava disposto a encarar os próprios pecados, né? Às vezes a gente percebe que existem pessoas que são assim, né, gente? São rápidas em criticar e culpar os outros, mas tem muita dificuldade de assumir os próprios erros, os próprios pecados. E esse era um problema de Saul. E o texto vai nos dizer ainda que quando Samuel estava para deixar Saul aqui nesse momento, Saul, ele confessou os seus pecados, mas se percebe pelo texto que a confissão dele não foi uma confissão verdadeira, não foi uma contrição verdadeira, tanto que a confissão de Saul aqui
não impressionou o profeta Samuel, né? E quando Samuel virou-se, Saul segurou o manto de Samuel e o manto de Samuel terminou se rasgando, não é? Quando Samuel está se virando, vamos dizer, para ir embora, Saul segura o manto de Samuel e o manto de Samuel se rasga. E aí o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, ele interpreta esse rasgo no seu manto, ele interpreta isso como uma profecia de que o reino seria tirado de Saul e dado a outro homem. E nós sabemos quem é esse outro homem que iria assumir o reino de Israel, que seria Davi, né? E o texto, então, ele revela que Saul, ele estava mais preocupado com o que o povo pensava do que com o que Deus pensava, né? Isso é muito perigoso, né? A gente está mais preocupado com o que os outros pensam do que preocupado com o que Deus pensa, né? Saul, ele queria ter boa reputação, mas ele não queria ter um caráter verdadeiro, né? Ele não labutava para ter um caráter verdadeiro. Então, essa aqui, né, essa ocasião aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, essa foi a última vez que Samuel esteve junto com Saul, né? Ou que Saul esteve junto com Samuel, né? Então, Saul aqui, ele perde o seu melhor amigo, a gente pode dizer assim. A pessoa em quem Saul mais poderia confiar era o profeta, o juiz, o sacerdote Samuel, mas Saul aqui, pelos seus atos, né, errados, de impaciência, de orgulho, de desobediência, ele perde aqui o seu melhor amigo, vamos dizer assim, ele perde a bênção do Senhor e ele perde o seu reinado também, ele perde a condição de ser, né, de continuar sendo rei de Israel, né? Embora ele vai continuar por mais algum tempo, mas ele já sabe que ele vai perder essa condição à frente e ele sabe que também a sua descendência não vai reinar em Israel, né? Mas que outra pessoa vai reinar em seu lugar. Então, desse ponto em diante, Saul ele termina seguindo por um caminho muito obscuro, muito tortuoso, né? Em que, por fim, infelizmente, né, Saul acaba por ser rejeitado e acaba morrendo, né? É uma morte muito trágica, muito triste. Então é assim que a gente conclui aqui esse capítulo 15. Iniciando aqui a partir do capítulo 16, então, a gente tem aquela parte do livro de 1 Samuel que fala, então, mais especificamente, que foca mais especificamente Davi como personagem principal. É claro que Saul vai continuar interagindo com Davi aqui, mas Davi começa a ter o protagonismo aqui, então, na história a partir do capítulo 16, né? Então, como diz o Wiersbe aqui, agora entramos no estudo da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme a palavra de Deus nos fala, né? Ele diz também o seguinte: é verdade que Davi pecou. Sim, Davi teve pecados muito graves. A gente vai ver isso mais especificamente no livro de 2 Samuel, né? Então é verdade que Davi pecou. Entretanto, Davi, diferentemente de Saul, ele confessou os seus pecados e ele tentou restaurar o seu relacionamento com Deus, né? Então essa era a diferença básica entre Davi e Saul, né? Que Saul, o arrependimento de Saul não era verdadeiro, não era genuíno, né? A contrição de Saul não era genuína. E Davi, mesmo tendo cometido pecados gravíssimos, ele realmente ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se contristava, ele se arrependia, ele confessava de coração o seu pecado ao Senhor. Bom, nós vemos aqui, então, no capítulo 16, nós temos, então, aquela passagem que o profeta Samuel, né, ele chega à casa do pai de Davi, que é Jessé, né? Lembrando que o pai de Davi é Jessé. Então Samuel ele vai até a casa de Jessé justamente para ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei de Israel, que iria então ocupar a posição que no momento era ocupada pelo rei Saul, né? E quando Samuel chegou à casa de Jessé, Davi nem mesmo estava lá, né? Davi não estava lá. Estavam Jessé, estavam seus 7 filhos primeiros, né?
Davi era o 8º filho de Jessé, né? Os 7 irmãos de Davi estavam lá, mas Davi não estava. Onde Davi estava? O texto bíblico diz que Davi estava nos campos cuidando das ovelhas do seu pai. Então, o Wiersbe aqui, ele destaca, né, a obediência e a humildade de Davi, né? Porque como o filho mais moço, o caçula da família, ele tinha uma posição muito baixa, né? Mas ainda assim ele era fiel ao seu pai Jessé e ao Senhor também, né? Então o Wiersbe aqui ele até diz, né, que Davi ele ilustra bem aquele princípio que está em Mateus 25, 21, que diz, né, que nós devemos ser fiel no pouco, porque o Senhor nos colocará sobre o muito, né? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará, né? Então, Davi ele ilustra esse princípio porque ele inicia a sua vida como servo, né? E termina como governante, como rei, né? Ele foi fiel, Davi foi fiel com umas poucas ovelhas que o pai dele havia confiado a ele, e depois ele herdou a nação inteira. Então, vale a pena sermos fiéis, né, naquilo que o Senhor nos coloca, ainda que seja pouco. Aquele que for fiel no pouco será colocado no muito, né? E Samuel, então, ali na casa de Jessé, ele, conforme diz o Wiersbe aqui, ele estava prestes a cometer o erro de avaliar os homens por seus atributos físicos, né? Porque todos os 7 primeiros filhos de Jessé eram homens altos, fortes, né? De boa aparência, né? Então Samuel ele pensou consigo mesmo, certamente um desses aí vai ser o futuro rei de Israel, né? Mas não era assim. Deus lembrou a Samuel de que o importante para Deus é o coração. Lembre-se que Deus disse para Samuel, né, que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Deus vê o interior do homem, né? Então, Samuel pergunta para Jessé se ele não tinha mais nenhum filho. Jessé fala que tinha um mais moço que estava cuidando das ovelhas. Então Samuel manda chamar a Davi, né? E quando Davi chega ali e entra ali na presença de Samuel, então o Senhor diz para Samuel: é esse daí que eu escolhi para ser rei sobre Israel, ou seja, Davi. E ali já Samuel, ele unge com azeite a Davi para que ele seja rei de Israel. É claro que Davi não toma posse do trono já naquele momento, né? O rei ainda era Saul, né? O rei ainda que estava governando ainda era Saul, mas ali já é um ato profético em que Samuel unge Davi, então dando a entender que Davi seria o substituto de Saul, Davi seria o futuro rei de Israel, né? Bom, na sequência da história, o texto bíblico vai dizer para a gente, ainda no capítulo 16, que Deus permite que um espírito maligno atormente Saul. O rei Saul, ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. E o seu comportamento estranho faz com que os servos de Saul sugiram ao rei, né, sugiram ao rei Saul que ele chame um músico habilidoso para acalmá-lo, né? Então, Saul começou a ter um comportamento muito estranho e os servos de Saul então sugerem a Saul que ele contrate um músico que tivesse habilidade para tocar harpa, para tocar um instrumento ali, né, musical, para que quando ele ouvisse então os acordes ele se acalmasse. E um dos servos de Saul conhecia então Davi, sabia que Davi, além de cuidar das ovelhas do pai, né, além de ter a humildade de sempre cuidar das ovelhas do pai com muita responsabilidade, Davi também tinha o dom de tocar harpa. Então, um dos servos de Saul, sabendo disso, sugere que Saul então traga Davi para a corte ali, vamos dizer assim, para que Saul então tocasse a sua harpa ali diante de Saul, para que Davi, né, tocasse a sua harpa diante de Saul e Saul se acalmasse. E então é isso que acontece. Então nós vemos aqui, o Wiersbe até comenta isso, que Davi ele não promove a si mesmo, né? É Deus quem faz isso. Veja que Davi ele vai parar na corte de Saul, por assim dizer, no palácio de Saul, sem ele mexer
uma mão, uma palha, sem ele mexer nada, né? É Deus quem coloca Davi lá no palácio, ok? Ok, irmãos, áudio 2 da aula 17. Então a gente terminou há pouco dizendo, né, que Davi, ele não se promove a si mesmo, ele não se promovia a si mesmo, era Deus quem fazia isso, né? Não foi Davi quem articulou as coisas, quem mexeu os pauzinhos, como a gente costuma dizer, para chegar a estar na corte de Saul, né? Não, foi o próprio rei Saul que mandou chamar Davi para ir à corte, para Davi então tocar a sua harpa ali, para Saul então conseguir se acalmar em função daquele espírito maligno que atormentava o rei Saul. Então veja que a gente pode dizer assim, né? É o próprio Deus que coloca Davi em contato com Saul, é o próprio Deus quem coloca Davi na corte de Saul, né? Então quando Deus tem um propósito na nossa vida, né, irmãos, a gente não precisa ficar mexendo os pauzinhos, como se diz por aí, né? A gente não precisa ficar articulando, a gente não precisa ficar agindo em nosso próprio favor, né? Não precisamos ficar nos promovendo a nós mesmos. É Deus quem vai tomar a iniciativa para que as coisas que tem que acontecer, aconteçam, né? Então, Davi, ele veio para a corte de Saul para tocar ali para o rei, para tocar para o rei, para acalmar o rei quando ele era atormentado por aquele espírito maligno. Então Davi veio para a corte e de imediato ele se tornou uma espécie de favorito do rei Saul, né? Isso porque Saul ainda não sabia que Davi seria o seu substituto, né? Davi, ele não fica em caráter permanente na corte, tá? No capítulo 17, no versículo 15 de 1 Samuel, diz que Davi ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Olha que interessante, né? Ele ia a Saul, mas ele também voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Então o Wiersbe, ele diz aqui que Davi visitava a corte quando era necessário, mas não descuidava das suas responsabilidades em casa. Que interessante, né, gente? Que humildade, como diz o Wiersbe aqui. Davi é um rapaz dotado, escolhido para ser rei, ungido de Deus, contudo ainda cuida das ovelhas e trabalha como servo, né? Então, mesmo estando já em contato com o rei, sendo já um frequentador da corte, Davi, ele não descuida da sua tarefa de cuidar das ovelhas do seu pai, né? Ele não deixa de ter esse coração de servo, né? Bom, o capítulo 17 de 1 Samuel, queridos, é aquele capítulo que vai trazer a história de Davi e Golias, né? Um texto muito conhecido, né, de todos nós, até das pessoas que não têm muito contato com a Bíblia, com as Escrituras, já ouviram falar sobre a história de Davi e Golias. Golias, ele era um homem de praticamente 3 metros de altura, né? Imagina a altura desse homem, né? Porque a gente vê até hoje, a gente vê pessoas assim muito altas, né? Os jogadores de basquete, por exemplo, aí que tem aí uns 2,10 metros, 2,15 metros, né? Mas existem pessoas altas assim hoje também, mais altas até, não é? E Golias, ele tinha 3 metros de altura. E a armadura, só a armadura de Golias pesava mais de 68 quilos, né? E Golias, ele era o filisteu, né? Vamos dizer assim. Ele não era apenas um dos soldados filisteus, ele era o filisteu, ele era o grande campeão dos filisteus. E Golias trouxe um temor enorme ao exército judeu, né? Ao exército dos israelitas. A Bíblia diz que durante 40 dias Golias desafiou ali o exército de Israel, afrontando não só o exército de Israel, como afrontando o Deus de Israel. E ele fazia isso 2 vezes por dia. Durante 40 dias ele fez isso, portanto 80 vezes, né? 2 vezes por dia, durante 40 dias, 80 vezes. E aí então o pai de Davi,
mandou Davi para levar alimento ali para os irmãos, né? Os irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos de Davi eram soldados do exército de Saul, estavam na guerra, né? Então Davi levou alimento para os seus irmãos e assim que ele chega e vê o gigante Golias desafiando o exército e desafiando e afrontando o Deus de Israel, Davi, ele de imediato, ele se interessou pelo desafio do gigante Golias, né? E o texto bíblico vai dizer que o irmão de Davi acusou Davi, né? Enfim, acusou Davi, tentou desencorajar Davi de enfrentar o gigante Golias. O próprio Saul tentou, né, dissuadir Davi, tentou fazer com que Davi desistisse da ideia de enfrentar o gigante, não é? Depois Saul tentou dar uma armadura para Davi, né? Mas Davi, como nunca tinha usado uma armadura, ele recusa a armadura, né? Então, gente, Davi, ele fala até ali para o rei Saul que ele já tinha vivenciado, né, algumas experiências quando ele cuidava das ovelhas do pai, né? Aquelas experiências em que ele já havia matado um leão, ele já havia matado um urso, né? Ele já havia tido essas experiências de livrar as ovelhas do pai dele de um leão, de um urso. Então ele cria que da mesma maneira que Deus tinha dado a vitória para ele diante daquele leão e diante daquele urso, agora ele conseguiria sem nenhum problema e com a graça e a ajuda de Deus, ele conseguiria vencer aquele gigante, não é? E até o Warren Wiersbe, ele faz aqui um comentário que eu achei interessante. Ele diz assim: com frequência o povo de Deus desanima nos menores testes que cruzam seu caminho. Não percebe que os pequenos testes são uma preparação para as batalhas maiores que com certeza surgirão, né? Então essa frase aqui, ela realmente é interessante, porque realmente muitas vezes nós desanimamos, né, nos menores testes que cruzam o nosso caminho, né? Mas veja, os menores testes, eles são uma preparação para as maiores batalhas, né? Então, Davi, quando ele enfrentou um leão e um urso, ele estava sendo preparado por Deus para enfrentar Golias, né? Ele estava sendo preparado por Deus para adquirir experiência, para adquirir confiança, para que quando Golias surgisse na vida dele, ele estivesse preparado para enfrentar Golias, né? Então é assim, gente. A gente tem que entender que os pequenos testes, né, são uma preparação para batalhas maiores que com certeza surgirão. Às vezes a gente não gosta, né, de admitir que batalhas maiores surgirão, mas elas surgirão sim, né? Então vamos aproveitar os testes menores que Deus coloca no nosso caminho para a gente estar preparado para as batalhas maiores quando elas surgirem, né? E, bom, Davi, ele usava armas simples, armas humildes. As armas de Davi eram uma funda e 5 pedras, né? Uma funda, eu quando era criança a gente brincava de estilingue, né? Era uma espécie de estilingue, vamos dizer assim, né? Então ele tinha uma funda e 5 pedrinhas, né? E o Wiersbe aqui, ele continua dizendo, né, que nem a crítica do irmão de Davi, nem a descrença de Saul impediram Davi de crer em Deus para conseguir a vitória, né? Então, quando Davi vai lutar ali com o gigante, é um texto maravilhoso, gente, o texto de 1 Samuel capítulo 17, só esse capítulo daria aí talvez mais de uma pregação, né? A gente não tem tempo aqui de abordar, mas eu te desafio a ler depois com calma o capítulo 17 de 1 Samuel e tirar aplicações para a sua vida, né? Porque todos nós enfrentamos gigantes de um tipo ou de outro, né? Mas nós devemos, assim como Davi, dominá-los por meio do poder de Deus. Então, Davi, ele usa ali a sua funda, né, e as pedrinhas, ou pelo menos
acredito que ele nem precisou usar as pedras, com uma única pedra, ele atinge o alvo, né? Ele atinge ali a testa do gigante, o gigante cai, e Davi usa a espada do próprio gigante para cortar a cabeça de Golias, né? E, enfim, essa vitória terminou abrindo caminho para Israel atacar os filisteus, atacar ali o exército filisteu e vencer aquela batalha, né? Então nós temos assim essa grande vitória aqui do povo de Israel nessa batalha contra os filisteus, cujo caminho para essa vitória foi aberta pela vitória de Davi sobre o gigante Golias. Então, quando Davi vence Golias, né? Vamos dizer assim, a fama de Davi já começa a crescer, já começa a se difundir ali entre o povo de Israel, né? Bom, vamos agora passar um pouco adiante. O capítulo, eu vou falar um pouquinho agora dos capítulos 18 ao capítulo 21 de 1 Samuel, né? Estes capítulos, eles explicam como Davi passou de favorito de Saul a inimigo de Saul, né? Então, Davi que por um tempo desfrutou de grande prestígio junto ao rei Saul, ele vai passar a ser inimigo de Saul, porque Saul quer matá-lo, Saul quer eliminá-lo, né? Então, no capítulo 18 de 1 Samuel, o Warren Wiersbe aqui, ele faz uma exposição bem interessante do capítulo 18. Ele fala aqui que o capítulo 18, ele mostra pra gente diferentes formas em que a fé de Davi foi testada, diferentes formas. Então, a primeira forma pela qual a fé de Davi foi testada foi pela popularidade, porque Davi começou a se tornar uma pessoa muito popular, né? Davi, ele era bem quisto pelo povo, e as mulheres de Israel louvavam Davi. Na verdade, o texto bíblico diz que as mulheres cantavam e dançavam e diziam que enquanto Saul havia ferido milhares, Davi havia ferido 10 milhares, né? Então, isso deixou Saul muito enciumado, né? Porque ele pensou, poxa, as mulheres de Israel estão dando milhares para mim e 10 milhares para eles, né? Para Davi. Então, Davi, ele se torna uma pessoa muito popular, né? Então aqui vamos dizer assim que a fé de Davi, ela já é provada, ela já é testada pela sua popularidade. Mas Davi, ele foi sábio, né? Para não valorizar muito as palavras das mulheres ali, enquanto, como eu disse há pouco, o coração de Saul encheu-se de ciúmes, né? Quando ele ouviu que as mulheres louvavam mais Davi do que a ele, né? Então a gente tem até um texto bíblico que o Warren Wiersbe cita aqui, que é Provérbios 27, 21, que diz assim: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. E o Wiersbe comenta aqui: o louvor é como uma fornalha quente, revela a matéria da qual a pessoa realmente é feita, né? Então, a pessoa, quando ela é muito louvada, quando ela é muito elogiada, né? Aí que você vai ver o caráter da pessoa, né? Se ela sabe conviver com isso ou se ela vai se perder, né? Com essa popularidade, com esses elogios que ela recebe, né? Então, o Wiersbe aqui, ele diz que Davi, ele foi provado, a fé de Davi foi provada em três aspectos, né? O primeiro aspecto foi a primeira prova, o primeiro teste para a fé de Davi foi a popularidade, e ele então consegue se sair bem. A segunda prova, o segundo teste para a fé de Davi, aqui no capítulo 18, foi o rebaixamento, né? Porque Davi, ele foi rebaixado, segundo o Warren Wiersbe aqui, Davi foi rebaixado em seu posto de comando, né? Saul rebaixou Davi em seu posto de comando. E aí o Wiersbe pergunta aqui: isso mudou Davi? E ele responde: não mudou. Davi continuou a honrar e a servir ao seu rei, ao rei Saul, né? Então, mesmo Saul
rebaixando Davi, né, em seu posto ali, em sua função, ainda assim Davi continuou honrando e servindo ao rei Saul, né? A gente percebe aqui que é Saul quem Davi se torna um inimigo de Saul, não porque Davi, né, foi o responsável por isso. Foi Saul quem foi, né, provocando essa situação até que os dois se tornassem inimigos. Então, o Wiersbe, ele diz aqui que é necessário ter fé verdadeira para enfrentar um rebaixamento e manter a humildade e o serviço, né? Mesmo sendo rebaixado, Davi manteve a humildade e serviço, e é necessário ter fé para agir assim, ok? Daqui a pouquinho a gente volta com o próximo áudio. Ok, irmãos, aula 17, áudio 3, estamos falando sobre o livro de 1 Samuel, né? Então, eu estava dizendo algumas formas como a fé de Davi foi testada, né? Segundo aqui o autor que a gente está acompanhando, o Wiersbe. Então, ele fala aqui de algumas diferentes formas como a fé de Davi foi testada. Na verdade, ele fala de 3 formas. Eu já falei sobre a popularidade e o rebaixamento, né? Que a fé de Davi foi testada tanto pela popularidade que Davi alcançou, como pelo rebaixamento que ele enfrentou, vindo do rei Saul, né? E também a última forma como a fé de Davi foi testada foi o desapontamento. Perdão, por quê? Por que a fé de Davi foi testada pelo desapontamento? Porque quando você lê o capítulo 18 de 1 Samuel, dos versículos 17 a 30, você vai ver o que acontece ali. Veja só, Saul, ele havia prometido uma das suas filhas ao homem que derrotasse Golias, né? Então, quando estava ocorrendo aquela batalha em que Davi termina derrotando o gigante Golias, Saul, ele já havia prometido ali, até antes de Davi chegar ao campo de batalha, Saul já havia prometido que ele daria uma das suas filhas ao homem que derrotasse o gigante Golias, né? E então, obviamente, Saul teria de cumprir essa promessa e teria de dar a sua filha como esposa a Davi, né? Mas aí a gente pergunta, Saul cumpriu a sua palavra? Não, ele não cumpriu a sua palavra. Ele deu a sua filha Merabe a um outro homem. Então veja que Davi teve que ver tudo isso acontecer, né? Então a fé dele estava sendo provada, porque ele era o homem que deveria desposar Merabe, a filha de Saul. Mas Saul não só não cumpre essa promessa, não só não dá a sua filha a Davi, como ainda a dá a outro homem. Então, obviamente, Davi deve ter ficado muito desapontado aqui. Então, a fé de Davi estava sendo provada também pelo desapontamento, né? E depois, o que acontece? Saul, né, para não parecer que ele deixou de cumprir a sua promessa, ele tenta, vamos dizer assim, ele tenta usar uma outra filha que ele tinha, a Mical, né? Ele tenta usar Mical como uma arma para escravizar Davi. Por quê? Porque o rei, então, se dispôs a dar a sua outra filha, a chamada Mical. O rei Saul se dispõe a dar Mical a Davi como esposa, desde que Davi lhe desse um dote, né? O rei estabelece um dote para que Davi então se casasse com a sua filha Mical. Então veja, a promessa inicial do rei Saul é que ele daria a sua filha para quem vencesse o gigante Golias. Davi já tinha cumprido essa condição, mas não satisfeito e querendo ver Davi morto, porque é isso que está acontecendo aqui, o rei Saul, então, ele exige um dote, né, para que Davi se case com a filha dele chamada Mical. Um dote praticamente impossível, né, de se conseguir, que era o quê? Saul exigiu que Davi
lhe entregasse 100 prepúcios dos filisteus, né? O que são prepúcios? Os prepúcios têm a ver com o órgão genital masculino, né? Para simplificar, vamos dizer isso, né? Então, na verdade, Saul estava exigindo que Davi matasse 100 filisteus e trouxesse os prepúcios desses 100 filisteus como dote para que Davi então se casasse com Mical, filha de Saul, né? Então, na verdade, o objetivo de Saul ao pedir esse dote era que ao lutar contra 100 filisteus, a esperança de Saul é que Davi fosse morto ao lutar com 100 filisteus, né? Mas a Bíblia diz que Davi não só trouxe 100 prepúcios de filisteus, na verdade ele trouxe mais, ele trouxe o dobro. Davi trouxe 200 prepúcios, né? Davi trouxe um dote dobrado, né? Então o plano de Saul para que Davi morresse, para que Davi fosse morto pelos filisteus, falhou mais uma vez, né? Porque além de Davi ter trazido o dote, né? Ele não apenas trouxe o dote exigido inicialmente, mas ele trouxe o dobro, né? E então Saul não teve como negar a sua filha Davi. Então Davi termina se casando, né, com Mical, a filha de Saul, né? Bom, no capítulo 19 a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver que o plano de Saul para assassinar Davi já não era segredo, né? Saul estava com ciúmes de Davi. Lembre-se que a gente falou, né, que até as mulheres de Israel diziam que Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Então Davi começou a se destacar muito, Saul começou a ficar com ciúmes, com inveja, e ele colocou no coração dele de assassinar Davi. E isso já não era mais segredo, porque na verdade Saul já tinha feito 2 tentativas de matar Davi, né? Uma está narrada no capítulo 18, nos versículos 10 e 11, quando a Bíblia diz que em um determinado momento lá, vou ler aqui para vocês, capítulo 18, versículo 10, diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, veja, tem essa ocasião aqui, em que Saul, deliberadamente, ele lança, né? Ele arroja. Oi, gente, caiu aí o último áudio. Eu vou continuar aqui, aula 17, então áudio 4, o último áudio, infelizmente eu tive um probleminha, caiu aí o áudio, a gravação, mas eu vou continuar aqui nesse áudio aqui. O último foi de apenas 6 minutos, mas vou continuar aqui, tá bom? Então, eu estava dizendo, né, das 2 tentativas de Saul de matar Davi, né? Então, eu disse que teve essa ocasião em que Davi teve que se desviar, né, da lança de Saul, porque Saul tentou encravar Davi na parede. Até diz o texto aqui que Davi ele se desviou 2 vezes, né? Depois a gente tem a outra situação que a gente também falou, que foi o fato de Saul ter pedido um dote para Davi, um dote de 100 prepúcios filisteus, mas o objetivo de Saul ali era que Davi morresse ao lutar contra os filisteus, né? E, no entanto, aqui no capítulo 19, nós vamos, na verdade, no capítulo 19, nós vamos ter Saul mais uma vez tentando matar Davi, né? Então, isso se tornou uma obsessão para Saul. Ele queria matar Davi de todo jeito, né? No capítulo 19, nós temos ainda Jonatas, que era filho de Saul, intercedendo, né, por Davi diante de Saul, né? Num primeiro momento, Saul até parece que então ouve as palavras do seu filho Jonatas ali, mas não demorou para que o antigo ciúme de Saul voltasse, né? E até porque o texto bíblico diz que Davi obteve uma grande vitória no campo de batalha, e aí de novo então Saul
tenta ferir Davi com a sua lança, né? Então, em duas ocasiões, até esse momento da história, em duas ocasiões, Saul tentou ferir Davi com a sua lança e em uma outra ocasião ele tentou ferir Davi indiretamente, vamos dizer assim, quando ele pede que Davi traga 100 prepúcios de filisteus como dote para que Davi pudesse se casar com a sua filha Mical, né? Bom, gente, então aí a partir daqui na história, a gente tem uma perseguição, né? Saul vai perseguir Davi o tempo inteiro, por assim dizer, né? Saul, ele praticamente se esquece de governar, ele deixa de governar para perseguir Davi. Ele se torna uma obsessão para Saul matar Davi de qualquer maneira, né? Bom, nós vamos ter aqui no capítulo 20 de 1 Samuel, nós temos uma aliança que é feita entre Davi e Jonatas. Esse é um fato interessante, porque apesar de Saul odiar Davi, apesar de Saul querer, né, de todas as formas tirar a vida de Davi, ainda assim o filho de Saul, Jonatas, amava Davi, tinha uma amizade muito bonita com Davi. E o texto no capítulo 20 diz que eles fizeram uma aliança, né? E Davi, então, ele assume aqui um compromisso com Jonatas de proteger a família de Jonatas quando ele, Davi, se tornasse rei, né? Promessa que a gente vê que Davi, ele cumpriu, né? Depois, o texto de 2 Samuel, capítulo 9, a gente vai chegar lá mais adiante, mostra isso, ok? Bom, nesse processo de fuga, né, Davi, vamos entender agora que Davi é um fugitivo, ele está fugindo de Saul, né, constantemente. Então, nesse processo de fuga, Davi, ele vai ter com o sacerdote Aimeleque, né, que é o sacerdote que ficava em Nob, onde estava o tabernáculo, né? Esse sacerdote, para que Davi e seus homens saciassem a fome, ele deu-lhes do pão sagrado, né, dos pães da proposição ali, e também esse sacerdote deu a Davi a espada de Golias, né? A espada de Golias, com a qual Davi tinha cortado a cabeça do gigante, estava lá junto com esse sacerdote na cidade de Nob. E esse sacerdote então entrega para Davi a espada de Golias, né? Até a título para que Davi pudesse se proteger, né? E depois, nesse processo de fuga ainda, Davi, ele vai, uma coisa até interessante, porque ele vai ter com o rei de Gate, que o nome do rei de Gate era Aquis, né? Veja, por que é interessante isso? Porque Aquis, ele era um filisteu, né? Ele era rei de Gate, né? Então, veja, Davi, ele tá tão, vamos dizer assim, ele tá tão desesperado porque Saul tá no encalço dele, Saul quer matá-lo de qualquer jeito, que Davi termina fugindo e termina em um rápido momento ali, né, numa primeira vez, depois acontece uma segunda vez também, mas num rápido momento ali, ele termina se refugiando nas mãos do próprio inimigo, né, nas mãos de Aquis, o rei de Gate, que era uma cidade filisteia, né? Nesse momento aqui, Davi, ele para sobreviver, né, o texto bíblico diz que Davi terminou se fingindo de doido, né, chega a ser até cômico se não fosse trágico, né? Mas Davi, ele se finge de doido para conseguir escapar, né? E aqui, esse momento, quando Davi ele fugiu, né, ali para Gate, para buscar algum tipo de proteção ali com Aquis, mas ele logo vê que isso não daria muito certo, né? Então ele se finge de doido, né? Então o autor que a gente está seguindo aqui, ele até diz, né, que isso poderia ser o fim da vida de Davi, mas Deus interferiu e tocou o coração do rei para que este libertasse Davi. Assim, Davi termina fazendo o quê? Então ele foge novamente e dessa vez ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, né? E ali, naquela caverna de Adulão, Davi, ele termina organizando uma espécie de bando
de bando fora da lei, né? Ele organiza um bando fora da lei. Por quê? Na verdade, Davi reuniu um bando de seguidores fiéis, 400 homens no início, e depois esse número aumentou para 600 homens. Então, Davi, como ele era por assim dizer, ele era um fora da lei agora, porque o rei, claro que injustamente, né, mas o rei Saul queria matá-lo de qualquer jeito, e ele estava fugindo do rei, então Davi era uma espécie de fora da lei, vamos dizer assim. Então o que acontece? Todos os homens que eram também fora da lei, homens endividados, homens problemáticos ali na sociedade de Israel, eles terminam vendo em Davi um líder. Então esses homens começam a se unir a Davi. Então Davi começa a ter ali uma espécie de um exército particular, um exército paralelo ao exército de Israel, né? Então inicialmente são 400 homens, depois esse número aumenta para 600 homens. E essa é a situação de Davi. Ele está completamente separado da corte do rei Saul, né? Teve de se separar da sua mulher, Mical, né? Obviamente, que era filha do rei, e ele é considerado um fora da lei. E então nós temos aqui, até podemos dizer assim, uma intensificação desse período de perseguição que o rei Saul faz contra a vida de Davi, que viria a ser, né, o futuro rei de Israel. Bom, o autor que a gente está seguindo aqui, ele até faz um comentário interessante, né? Porque ele diz que esse período de perseguição na vida de Davi fazia parte da preparação para o trono, né, gente? Essa frase é bem interessante. Vou repetir aqui: esse período de perseguição na vida de Davi fazia parte da preparação para o trono. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um pastor pregando uma mensagem sobre essa história, e ele dizia assim: você quer ser rei de Israel? Então você vai ter que aprender a conviver com Saul no seu encalço, né? Por quê? Porque Deus, ele nos prepara para as tarefas, para os propósitos que ele tem para as nossas vidas. Para que Davi fosse preparado como rei de Israel, ele tinha que amadurecer, ele tinha que aprender a depender de Deus, né? Ele tinha que passar por esse momento difícil que ele estava passando aqui. Então esse período de perseguição na vida de Davi foi parte da preparação de Deus para o trono, né? Então a gente tem que entender que isso acontece nas nossas vidas também, gente. Antes de nós chegarmos no trono, por assim dizer, antes de nós chegarmos naquele posto, naquela posição que Deus tem para nós, muitas vezes Deus vai permitir períodos de perseguição, Deus vai permitir períodos de provação, e isso será, esses momentos de provação, de perseguição, serão métodos, meios que Deus estará usando para nos preparar para o cumprimento da promessa dele na nossa vida, né? Ele vai usar isso para nos preparar, para nós amadurecermos, para nós aprendermos a depender dele, para nós entendermos que quando nós chegarmos lá, não foi na nossa força, não foi por causa dos nossos méritos, mas foi por causa da graça do nosso Senhor, né? Bom, Saul, ele estava tão assim, tão cego de desejo, de ódio, de vontade de assassinar Davi, que ele não poupava ninguém no seu caminho, né? A Bíblia fala que Saul, ele termina assassinando aquele sacerdote que havia dado guarida para Davi, que havia dado pães ali para Davi, os pães da proposição, né? Que havia entregue a espada de Golias para Davi. Saul assassina aquele sacerdote em Nob, né? E na verdade não só aquele sacerdote, mas ele assassinou dezenas de sacerdotes ali, né? Então Saul, ele se tornou um homem muito sanguinário no objetivo dele de matar, de eliminar Davi, né? Então o autor que a gente está seguindo, ele até diz aqui que Saul, ele não tinha problema algum em matar sacerdotes inocentes, né? Ele estava tão cego que ele não via problema em matar sacerdotes que eram, por assim dizer, representantes de Deus ali para o povo. Ele não via problema algum em matar sacerdotes, principalmente se esses sacerdotes
contrariassem a vontade dele, né? No caso, como esses sacerdotes de alguma forma deram uma guarida para Davi, então ele os mata, ele os assassina, né? Agora, o texto bíblico vai dizer que, embora Saul tenha matado os sacerdotes, ele não conseguiu matar um dos sacerdotes, chamado Abiatar, porque esse sacerdote Abiatar, ele conseguiu fugir, não é? E ele fugiu com uma estola sacerdotal e ele terminou se juntando a Davi, né? Então essa estola sacerdotal, gente, era um instrumento através do qual os sacerdotes buscavam saber qual era a vontade de Deus, né, para determinadas situações. Então esse Abiatar, ele termina fugindo com essa estola sacerdotal, com esse instrumento, e ele termina se juntando a Davi. Então o bando de Davi, né? Davi, ele liderava um bando, um exército paralelo de 600 homens e que tinha até um sacerdote, né? E esse sacerdote estava com essa estola sacerdotal e não foram... vamos dizer assim, por algumas vezes, né, Davi ele termina consultando ao Senhor através dessa estola sacerdotal ali que estava nas mãos do sacerdote Abiatar e segundo a palavra de Deus, várias vezes Deus respondeu a Davi naquele tempo em que ele estava fugindo. Deus responde a Davi através, né, desse sacerdote, dessa estola sacerdotal. Bom, o capítulo 23 de 1 Samuel, ele vai falar de uma vitória que Davi conquista numa cidade chamada Keila, né? É até interessante, os filisteus, eles vão atacar essa cidade chamada Keila, e Davi, como um judeu, como um israelita, ele não quer ver o seu povo sendo derrotado pelos filisteus, ele entra ali nessa guerra, né? Ele faz, vamos dizer assim, ele faz um favor para Saul e ele livra essa cidade de Keila das mãos dos filisteus, né? Bom, gente, eu vou parar esse áudio aqui e na sequência eu volto com outro áudio, ok? Até já. Gente, áudio 5 da aula 17, a gente estava falando sobre o capítulo 23 de 1 Samuel, então. Então, outra coisa que relatada aqui no capítulo 23 é um novo encontro de Jonatas, filho de Saul, que era amigo de Davi, né? Então, um novo encontro entre Jonatas e Davi no deserto. Jonatas busca tranquilizar e encorajar Davi, né? Depois nós temos também nesse capítulo 23, a narrativa de uma vitória sobre os zifeus, né? Porque Zif era uma cidade, uma localidade em Judá. E os habitantes de Zif, eles traíram Davi. Por quê? Porque eles falaram para Saul que Davi estava lá nas imediações da sua localidade ali de Zif, né? E então Saul partiu para esse local e de uma certa forma, quando você vai lendo no texto bíblico, você vê que Saul praticamente tinha cercado Davi, os homens de Davi, né? A coisa parecia, vamos dizer assim, parecia o fim de Davi ali, mas aí o que acontece? Na hora H ali, a Bíblia diz que houve uma invasão dos filisteus, né, em uma outra localidade de Israel. Então até o Wiersbe aqui ele fala, né, parecia que Saul capturaria o seu homem, né, ou seja, ele capturaria Davi, mas uma invasão dos filisteus obrigou Saul a retornar para casa. Então Saul teve que atender essa urgência, porque os filisteus invadiram uma outra localidade em Israel e ele teve que ir até lá lutar contra os filisteus. Então até o Wiersbe aqui ele faz um comentário, ele diz: Deus está no comando das circunstâncias e livra os seus no momento certo, né? Então Deus não permitiria que Saul matasse Davi. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Davi, porque Deus já havia estabelecido que Davi seria rei de Israel. Então
Deus, ele está no comando da circunstância, ele livra os seus filhos no momento certo, né? Então Deus livra Davi aqui, e se Deus tem um plano na sua vida, ele vai dar os livramentos, né? Você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Amém, querido? Bom, vamos lá. O capítulo 24, ele vai falar pra gente o seguinte, que nessa perseguição frenética que Saul fazia a Davi, Saul ele termina entrando numa caverna para aliviar-se, né? Para fazer ali as suas necessidades fisiológicas e para descansar um pouco, né? E provavelmente quando ele entra nessa caverna, ele tira a vestimenta dele, né? E acontece que essa caverna era uma caverna grande e escura. E quem é que estava nessa caverna e Saul não viu? Davi. Davi e os seus homens estavam exatamente sentados no fundo dessa caverna que Saul entrou para se aliviar e para descansar um pouco, né? Então olha que situação. Então o que Davi faz? Davi ele corta a orla do manto de Saul, né? Sem que Saul veja, né? E então Davi fica ali com uma amostra, vamos dizer assim, um pedaço da orla de Saul que ele corta, né? Inclusive assim, alguns dos homens de Davi insistiam, né, que Davi matasse Saul ali naquele momento, né? Eles até usavam o argumento de que Deus tinha preparado aquela situação para que Davi pudesse se vingar, para que Davi pudesse matar a Saul que o estava perseguindo, né? Mas Davi não faz isso, ele não cai nessa tentação, né? Ele diz que não vai tocar no ungido do Senhor, e ele apenas corta um pedaço do manto ali de Saul, né? E depois ele corajosamente ele saiu da caverna, né? Depois que Saul também havia saído da caverna, Davi sai da caverna e ele acha uma posição assim segura, né? Ele se coloca a uma distância segura de Saul e do exército de Saul, e ele fala para Saul, né? Ele começa a gritar lá e falar para Saul. Davi começa a falar para Saul que ele teve a oportunidade de matar Saul e não o fez, né? E ele mostra que ele está com um pedaço do manto de Saul, né? E Saul obviamente olha na capa dele, percebe que está faltando um pedaço, então ele percebe que Davi realmente estava falando a verdade, que Davi realmente poderia tê-lo matado, mas não o fez, né? E aí então o que acontece? Saul começa a chorar, né? E começa a admitir a sua culpa. Mas a gente percebe, e o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz que esse choro, que essa admissão de culpa de Saul, elas eram superficiais, eram emoções passageiras, não vinham realmente do coração, né? Na verdade, o que aconteceu foi que Saul apenas ficou muito feliz ao tomar conhecimento da benevolência de Davi. Afinal, Davi tinha poupado a vida de Saul, né? Bom, o capítulo 25, gente, de 1 Samuel, ele vai falar da morte do próprio Samuel, né? Esse personagem importante aqui no livro de 1 Samuel, e também o capítulo 25 de 1 Samuel, ele conta aquela história que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a gente não tem tempo, mas ele conta aquela história de Davi e Abigail, né? E o marido de Abigail, Nabal, que era um homem tolo, ele vem a falecer, e Davi então termina se casando com Abigail, tá? Eu vou direto aqui para o capítulo 26, porque no capítulo 26 a gente vai ver que continua, né, a perseguição de Saul a Davi. Então, por isso que quando Davi poupa a vida de Saul pela primeira vez, aquele choro, aquela admissão de culpa de Saul, como a gente disse, eram superficiais, eram emoções passageiras, porque logo na sequência Saul começa a perseguir Davi novamente, né? E ele então quer, de todas as maneiras, como a gente tem falado aqui, ele quer ver Davi morto. E aí então, numa dessas perseguições, todo o acampamento de Saul, né, e do exército de Israel, a Bíblia diz que caiu num sono profundo. E aí, nesse momento em que Saul e todo o seu exército estava dormindo, a Bíblia diz então
que Davi se aproxima novamente, né? Davi está nas imediações, ele se aproxima novamente e a lança de Saul está fincada na terra, né? Então o que acontece? Davi mais uma vez ele tem a tentação de matar Saul ali, né? Mas Davi ele resiste a essa tentação, né? E ele então ele pega ali a lança, né, de Saul, né, para que ele pudesse ter uma prova, né, de que ele mais uma vez poderia ter matado o rei, mas não o fez, né? E aí então, mais uma vez, ele se coloca a uma distância segura, ele sobe ali a um monte e ele começa a falar para Saul mais uma vez: olha, eu poderia ter te matado, eu não o fiz e tal, né? E mais uma vez, então, Saul ele diz aqui, né? Ele diz assim: pequei, eis que tenho procedido como louco, né? E o autor que a gente segue até aqui, ele diz: sim, ele reconhecera isso, mas ainda não estava arrependido, né? Então Saul ele tinha um momento aqui de, vamos dizer assim, talvez de remorso, mas não de arrependimento, né? Então você percebe que Davi por duas vezes tem Saul em suas mãos para matá-lo, mas Davi poupa Saul, né? Davi tem Saul duas mãos, vamos com calma. Davi tem Saul duas vezes nas suas mãos para matá-lo, mas Davi poupa Saul as duas vezes porque ele diz que não queria tocar no ungido do Senhor, né? Ele poupa então a vida de Saul por duas vezes, né? Bom, gente, aí nós temos, no final aí do livro de 1 Samuel, nós temos uma sequência de capítulos, né? Você vê, mesmo tendo poupado a vida de Saul duas vezes, Davi ele continua preocupado, né, para não morrer pelas mãos de Saul. Então Davi ele foge, outra vez ele vai ter com o rei de Gate, com Aques. Lembra que da primeira vez ele se fez de louco, mas ele está desesperado, ele está querendo fugir das mãos de Saul. Então mais uma vez ele vai ter com Aques, rei de Gate. Só que dessa vez Davi ele é bem recebido, porque agora ele tem um bando, ele tem um grupo de homens que estão com ele tem um pequeno exército, né? E Davi termina então servindo a esse rei de Gate por um período. Esse rei dá uma cidade para Davi, para os homens de Davi, a cidade de Ziclag, né? O rei de Gate, o Aques, dá essa cidade para Davi morar com esses homens e com as famílias, porque não eram só os homens, eram esses homens e as suas famílias, as suas esposas, seus filhos, né? Então o rei de Gate dá essa cidade de Ziclag para Davi, os seus homens e as suas famílias morarem. E Davi termina então saqueando outros povos ali vizinhos para trazer despojos a Gate, a Aques, o rei de Gate, né? É como que se Davi tivesse que pagar, né, para Aques, rei de Gate, um filisteu. Era como se Davi tivesse que pagar para ele uma espécie de proteção que o rei de Gate lhe dava, permitindo que Davi morasse ali numa das cidades filisteias, a cidade de Ziclag, né? Bom, nesse meio tempo, gente, aqui já partindo para o final do livro de 1 Samuel, o capítulo 28, ele fala daquele momento terrível em que o rei Saul consulta uma médium, né? Então, veja que Saul, ele tá tão perdido, ele começa a pecar contra o Senhor e ele começa a se afundar cada vez mais, ele começa, né, a aprofundar os seus erros, os seus pecados. A vida de Davi está descontrolada, a vida de Saul, me perdoe, a vida de Saul está descontrolada, é uma bola de neve, ele está descendo cada vez mais para o abismo e ele chega ao ponto, né, Saul chega ao ponto de consultar uma médium, né, uma necromante ali. E isso desagradou muito ao Senhor, né? O texto bíblico depois adiante diz que foi até por isso que o Senhor matou, né? Foi por isso que o Senhor permitiu a morte de Saul, porque ele foi consultar essa mulher, essa médium, essa necromante, né? Essa feiticeira. Bom, e aí, gente, no finalzinho aqui do livro de 1 Samuel, nós temos uma situação em que Davi, como ele estava servindo o rei Aques,
que era um rei filisteu, ele quase tem que lutar ao lado dos filisteus contra o seu próprio povo, né? Mas Deus lhe dá aqui um livramento para que ele não tenha que fazer isso. É importante que você leia o texto depois, gente. Você sabe que o nosso tempo é curto, então não dá para a gente entrar em detalhes. Tem muita coisa interessante aqui, mas a gente não tem como entrar em detalhes, né? E no capítulo 30 também narra uma passagem muito interessante em que Davi chega na cidade de Ziclag, que o rei Aques tinha dado para ele, para os seus homens e as suas famílias morarem, e Davi chega ali e a cidade havia sido saqueada por um povo chamado Amalequitas, e esse povo tinha levado as mulheres, os filhos e todos os bens ali de Davi, de seus homens. É uma situação muito difícil, acho que talvez uma das situações mais difíceis que Davi tenha passado na sua vida, mas ele consegue ainda assim, né, reunir forças e ir atrás desses amalequitas e retomar as mulheres, as crianças e os bens, enfim. E aí, enfim, o capítulo 31 de 1 Samuel narra, né, a derrota de Saul no campo de batalha e a morte, né, a morte de Saul. Né? Saul, então, aqui ele tem uma morte trágica, né? O Wiersbe até diz aqui: Saul viu que estava perdido e não queria cair vivo nas mãos do inimigo, pois o inimigo iria humilhar Saul, obviamente, né? Porque ele era o rei de Israel. Então a gente percebe aqui pelo texto bíblico que Saul, então, ele termina tirando a própria vida, né? Ele cai sobre a sua própria lança, né? E obviamente os inimigos ali, os filisteus, eles se regozijam com a morte de Saul. Saul não glorificou seu Deus nem em vida nem em morte, então Saul tem uma morte muito trágica, né? Eu quero terminar essa aula de hoje lendo aqui algumas palavras do Wiersbe, que diz assim, né? Agimos como loucos quando corremos adiante do Senhor, como Saul quando ele quis ali, lembra-se, oferecer o sacrifício antes que Samuel chegasse. Então, agimos como loucos quando corremos adiante do Senhor, quando não lhe obedecemos totalmente, como Saul não obedeceu ali no capítulo 15, quando era para ele eliminar o povo de Amaleque, e ele não o fez, né? Nós também agimos como loucos quando voltamos as costas a nossos amigos piedosos, como Saul também o fez ao virar as costas para Samuel e para o próprio Davi, que era um amigo piedoso